Galera, o que falar do que aconteceu ontem? Com que palavras a gente pode contar a história do jogo de ontem? Como que a gente pode transmitir para quem não assistiu e para quem é torcedor ou não é torcedor do time, o que aconteceu ontem lá no Chile, cara? Olha, realmente inexplicável, né? Pelas circunstâncias do jogo, pelas nossas expectativas. Realmente, vamos tentar falar um pouco sobre isso aqui, né, num tom mais difícil, mais irritante. Porque o que aconteceu hoje, se a gente pode sintetizar numa palavra, é irritante. É uma coisa assim que deixa você nervoso, deixa você assim com vontade assim, de extravasar, porque o jogo simplesmente estava a nosso caráter. Né? O Renato Paiva entrou com os 11 iniciais os mesmos que ele entrou contra o Palmeiras. E assim, eu acho que não foi uma má escalação, não. Não acho que não foi uma má escalação e manteria, digo mais, eu manteria a escalação que ele colocou contra o Palmeiras. Porque deu certo, porque deu volume de jogo, porque deu chances claras para o Botafogo. E isso aconteceu no primeiro tempo. O Botafogo simplesmente dominou o jogo. Ele foi predominante, tanto no campo defensivo quanto no ofensivo. Tirando uma chance que a linha de zaga falhou no primeiro tempo, a gente foi muito correto. Só que é aquilo que eu estou falando desde o jogo contra o Palmeiras, né, o mais recente. O Botafogo ele necessita totalmente de treinar a finalização. Ele precisa ter um método de conectar o meio de campo com o ataque, com os atacantes do time, com os pontas. Vocês perceberam quantas vezes o Santi Rodrigues ficou na posição dele? Eu não sei. Eu vi ele na direita, eu vi ele na esquerda, né, nas pontas. Eu vi ele mais recuado como volante, ele como meia. Ele tem alguma definição? Ele tem que ficar flutuando? De que ele jogou ontem? Eu não entendi. O Matheus Martins, infelizmente, também está com algum problema físico, na minha opinião, porque ele não tem explosão alguma, era uma coisa que era característica dele. Está sem explosão alguma, era o substituto natural do Júnior Santos no ano passado. E assim, eu queria entender por que está acontecendo com esse rapaz. Ele tenta todas as jogadas assim, e várias vezes também que ele poderia lançar algum companheiro que estava em melhor posição, ele traz para o individualismo. Eu acho que ele está tentando tirar essa zica, tirar essa falta de gols, essa falta de desempenho na marra, né? Tipo assim, várias tentativas. Só que infelizmente você prejudica o coletivo, né? E como eu disse, o Botafogo no primeiro tempo estava controlando o jogo. O meio-campo era a única coisa que não estava funcionando. Por quê? Era sempre o Igor Jesus dominando a bola no meio de campo e tendo que distribuir para alguém. E os pontas do Botafogo, Santos Rodrigues e Matheus Martins, não têm velocidade, a velocidade que o Luiz Henrique e o Júnior Santos, por exemplo, tinham de arranque. Isso é fato. Não tem como. O Renato Paiva ele precisa trabalhar mais essa bola no meio de campo com o meio-campista. Ou adiantar o Patrick de Paula e fazer ele como o armador do time. Né, ou adianta o Marlon e o Patrick de Paula, eles vão distribuindo isso melhor, porque o Marlon tem um bom passe, aí deixa o Gregor na contenção, porque, cara, o Botafogo aí tinha um buraco no meio campo, aí ficava revezando, aí Santi vai para um lado, aí Igor vai para o outro, aí Matheus Martins, aí o Patrick de Paula se adianta, depois vem o Marlon e volta o Patrick, então assim, não tem uma ideia, claro, não tem uma distribuição de armador, isso está faltando no Botafogo, é armador, é o cara que tem a qualidade de passe. Né? Toda vez o Igor Jesus tinha que pegar a bola no meio campo. E aí vem o segundo tempo com as alterações. Eu também manteria o Botafogo. Só que a partir do momento que a Laú começou a imprimir volume de jogo, com 5, 6 minutos, você tem que trocar o time. Né? A gente ainda deu o azar que na hora que ele ia fazer a troca saiu o gol. E um gol totalmente imbecil. O goleiro lançou a bola na lateral, o lateral deu 2 dribles, lançou para um atacante, o atacante tocou no outro e fez o gol. A defesa simplesmente dormiu. Foi o mesmo episódio do Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, que saiu sozinho contra o John. É umas dormidas assim. A defesa ela é consistente, ela vai bem, ela consegue ter assim, uma marcação bem acentuada, bem firme. Só que às vezes dorme e acontece isso, sabe?
falando dos jogadores individualmente, Vitinho, um dos melhores da partida. A gente tem tudo para criticar o Vitinho, mas tanto defensivamente quanto ofensivamente ele tentou. Foi um dos únicos que conseguiu prestar ontem no time. Você vê que ele estava tentando toda hora uma triangulação, uma jogada na linha de fundo, sabe? Mas o ataque não contribuiu, cara. Eu acho que o Botafogo, além de tudo, também estava um pouco cansado, porque fisicamente no segundo tempo caiu demais, né? Foi envolvido de uma forma tática muito instantânea. Falando do Alexander Barbosa e do Jair, também o Jair vem desempenhando boas partidas. Eu achei que esse menino era uma dúvida, era um menino que precisaria mais de experiência, de paciência, mas não está desempenhando bem. Mas assim, ele e o Barbosa, que é outro cara que também jogou bem, ele não jogou mal, apesar da falha do gol da Universidade do Chile, eles precisam entender essa questão de linhas. O Botafogo simplesmente, às vezes, apaga no instante. O jogador adversário, o atacante, os pontos, eles têm uma liberdade absurda, absurda. Tinha o Barbosa e mais dois caras tocando entre eles para fazer o gol. Então, assim, o Alex Telles teve mais uma partida abaixo. Eu não sei o que está acontecendo com o Telles. Eu acho que ele tenta uma coisa, ele falha em outra. Ele tem muitos cartões amarelos acumulados. Eu acho que pode tentar você entrar com o Cuiabano e tentar uma troca aí. Assim, uma tentativa de fato novo, porque o Alex Telles não tá dando, ele não tá fazendo bons jogos. Gregory, novamente, foi muito bem na partida. Ele aparecia em todos os lugares do campo para desarmar. Tem uma hora que foi um contra um com o Gregory na ponta esquerda, né, de ataque da Laú. E assim, o cara tentou uma vez, tentou duas, na terceira o Gregory desarmou e roubou a bola. Então assim, ele é fundamental para o time. Marlon Freitas apagado. O Marlon Freitas não está conseguindo nem dar passe direito e parece que a bola está queimando no pé dele. Patrick de Paula não foi bem, assim como contra o Palmeiras. Eu acho que ele também está muito ansioso, né, para desempenhar bem em jogos oficiais, jogos grandes. E vamos falar do trio de ataque, cara, porque o Sandy Rodrigues não tá, ele simplesmente acertou um giro no jogo todo. Ele não conseguiu fazer mais nada. Tudo que ele construía, todas as bolas que ele chutava, que ele tocava, iam para o adversário, eram muito curtas, eram muito longas. O que estava acontecendo com o Patrick de Paula, às vezes acontece, está acontecendo com ele. Matheus Martins, muito lento, falta de criatividade. Então toca, se você não tem criatividade, você está sem confiança, toca para o seu companheiro. O Igor, ele conseguiu fazer o pivô várias vezes, assim, foi o melhor do ataque disparado, né, retia a bola, distribuir, ele é bom para fazer isso, só falta um pouco de velocidade. E finalização, pô, o Igor recebeu uma bola que era para ele bater forte pro gol e fuzilar e fazer 1-0 no primeiro tempo, aquela melhor chance que o Botafogo teve, ele tocou na mão do goleiro, pô, e aí teve a infantilidade de ser expulso no final, né. Eu espero que o Mastriano esteja apto, né, formalmente, esteja já registrado para conseguir jogar esse jogo de terça-feira, senão a gente vai sem centroavante. A gente vai com um centroavante improvisado ou algum dos juniores, né? Ou Elias Manuel, né, que entrou no jogo ontem. E assim, é o scout, gente. São as contratações do Botafogo nessa primeira janela. Cadê o Juan Cruz? 50 milhões de reais. Cadê? Cadê o badalado Juan Cruz? A aposta, o all-in Juan Cruz. Não estava no jogo? Era para ele ter entrado em vez do Elias Manuel. Outro dia ele foi barrado do jogo contra o Palmeiras por conta de opção tática. E aí? Era difícil ver que um treinador não ia conseguir fazer com que ele desempenhasse, com que ele conseguisse performar. Eu acho que não era difícil não, né? O cara não conseguiu performar aqui, ele estava performando bem na Bulgária. Cara, qual o nível do campeonato búlgaro? Né? Ele pode fazer com que eu esteja totalmente errado daqui uns meses, mas eu não boto fé nesse cara. E outra, o Botafogo precisava justamente dele ontem, porque o que estava faltando era imposição física. E ele pelo menos isso tem, pelo menos ele corre, né? O Arthur, meu Deus do céu, cara, a sensação de ver o Arthur no campo, às vezes parece que ele tem que dar 30 passos para dar um passo. Ele vai correndo assim devagarzinho, devagarzinho, acelerado, mas não faz nada. Tipo, ele tem todas as decisões, as últimas decisões para tentar finalizar o dar o passe erradas, equivocadas. Eu não consigo, ele também tá com alguma coisa prendendo ele, assim, algo que não tá fazendo ele se conectar com os jogadores à frente, enfim. É complicado, para mim foi desastroso essa derrota. Não tem nada a ver com história, com tradição, não.
Cara, o time da Laú é ruim. Eles não tinham uma jogada no primeiro tempo. O Botafogo ficou com a posse de bola o tempo todo. Bastou 2 mudanças para o Botafogo entrar no jogo tático deles. Aí empatar seria ruim, mas não seria uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Porque agora vocês podem ter certeza que o Botafogo vai lutar pelo segundo lugar. Né, se não acontecer alguma coisa que não está no script, tipo, vencer o Estudiantes lá. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas se acontecer é outra história. Mas aí o Botafogo já começa a enfrentar a Laú para ser o segundo colocado do grupo. Isso se não tiver nenhuma surpresa na terça-feira. Porque, desculpa, se não ganhar do cara bobo, meu amigo, as coisas vão complicar real. É diferente do ano passado. No ano passado a gente se tropeça, igual a gente tropeçou agora, só que em casa era pior, né? Porque é um jogo em casa, você pensa pelo menos no empate, né? E depois a gente pega a LDU de Quito. Que aí é um time assim, bem mais tradicional, vinha como campeão da Copa Sul-Americana, era lá no Equador, então tinha altitude, mas assim, ganhar do cara bobo é tipo assim, obrigação. O Botafogo investiu 500 milhões, a Laú investiu 7 milhões. Olha a diferença. Parece que o Botafogo não tem reforço em campo. O treinador olha pro banco, não tem ninguém. Ah, o Wender vai chegar, pô, beleza, meio do ano. E aí? Eu não acho que o Renato Paiva teve culpa. Inclusive, ele parecia bem irritado na beira de campo, falou depois na questão do erro das finalizações, mas o Botafogo também não está criando jogadas. Ele tem que pensar num armador, num cara para fazer um quadrado ali, igual era no ano passado. O Botafogo tinha o toque de bola qualificado, né, essa bola trabalhada. Enfim, foi uma coisa muito frustrante, assim, deixa a gente tenso, deixa a gente irritado, né, a gente não consegue nem raciocinar bem direito, mas enfim. Vamos ver esse jogo contra o Juventude. Vamos ver se essa zica sai, que o Botafogo não deve ter uns 2 meses. A gente precisa de uma vitória, precisa fazer gol. O Botafogo também não faz gol. Espero que essa zica saia contra o Juventude, que vai ser a estreia da quarta blusa. Vocês lembram da quarta blusa? Umas vezes deu sorte, outras vezes não. Eu não vi o modelo ainda, mas parece que vai ser algo bem único, né? Bem peculiar. E para encerrar o vídeo, falar sobre esse interesse aí do Botafogo no Cauli. Ele tentou fazer uma troca entre Cauli e Matheus Martins, que para mim seria ótimo. Você traria um meio de campo e ponta, você poderia improvisar. O Botafogo já tem Jefinho, Matheus Martins e até o Santi improvisado como ponta esquerda, então não faria falta. E o Matheus Martins não está jogando nada, o Cauli não está sendo aproveitado lá, só que também o Bahia acha que a gente é idiota, né? A gente, beleza, então os dois são sábios, os dois estão assim, almejando muitas coisas, mas pelo amor de Deus, você acha que a gente vai tirar os dois principais atacantes do time hoje, que são remanescentes do ano passado, titulares do ano passado, para pegar o Cauli? O cara é reserva no Bahia. Vocês acham também que tá nesse nível? A gente não tá, assim, a gente tá desesperado no meio campo, mas não desesperado pelo Cauli. Ele é um pedido do Paiva, que treinou com ele, enfim. Mas mesmo assim, não vale. Aí também foi ventilado que o Botafogo fez uma proposta de 62 milhões, poderia incluir alguns jogadores. Essa proposta inicial, só da quantia, já foi prontamente recusada. Então o Botafogo talvez inclua alguns jogadores, né? Alguns participantes do elenco, igual aconteceu na troca do Jair e do Tiquinho. Mas assim, se forem, por exemplo, Danilo Barbosa, ok, não tá jogando, pode ir, vai embora. O próprio Matheus Martins, sei lá, Danilo Barbosa, Matheus Martins e mais, sei lá, 10 milhões de reais. Não de euros, de reais. Né? Tá, 10 é pouco, uns 20, 25 milhões no máximo. No máximo. Cauli já não vem jogando bem, deve ter umas 2 temporadas já vem apagado, o Botafogo não precisa disso. Tem outros aí no mercado que o scout trabalhar, ele vai conseguir encontrar. Mas é isso, galera, mais um descarrego, um desabafo, não foi uma partida boa. Eu espero de verdade que a gente consiga pelo menos vencer. Pode ser de 1-0, o Botafogo tem que voltar a fazer gols, tem que voltar a jogar, tipo assim, de uma forma, não digo convincente, porque convenceu contra o Palmeiras, mas de uma forma mais segura. O time ficou inseguro no segundo tempo, não conseguia nem dominar a bola, o que contrastava com o primeiro tempo, que foi dominante. Então eu acho que a questão psicológica está batendo, então para descarregar isso, essa energia negativa, é vencendo contra o Juventude, beleza? Papo de Alvinegro fica por aqui, a gente se fala mais, valeu!